Olá, bom dia a todos. Meu nome é Juarez Guimarães e vamos estar começando mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, 2 de abril de 2023, vamos falar sobre a lição 10, o avivamento na vida pessoal. Na última aula, nós falamos sobre o avivamento no contexto, história do avivamento no Brasil. E agora a gente vai mergulhar um pouquinho nas características de um avivamento pessoal, né? No impacto do avivamento na vida pessoal em todos os seus âmbitos, na sua saúde, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. E nós vamos ver isso juntos na perspectiva do salmista. Então, nós vamos entrar um pouquinho no livro de Salmos, vamos entender o contexto e dentro desse contexto nós vamos aprender do Senhor o que é que Ele quer nos falar, o que é que Ele quer exortar o nosso coração sobre o avivamento na vida pessoal. Então, dentro do nosso processo para iniciar essa escola bíblica dominical, a gente sempre começa com a oração. E por que a gente começa com a oração? Porque é a oração que nos conecta com o Espírito Santo, que faz com que o Senhor ele abra os nossos corações para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo. E nós também oramos para que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para conduzir todo esse processo. É fundamental, antes de você buscar a palavra, antes de você adentrar num culto, adentrar a presença do Senhor, você verdadeiramente pedir para que Ele esteja contigo e que Ele te oriente a todo momento. Então vamos juntos orar agora e entregar esse momento ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estar servindo na tua casa. Senhor, cuida dos nossos corações, Senhor. Prepara os nossos corações para a palavra que o Senhor quer ministrar hoje sobre o avivamento na vida pessoal de cada um, Pai. Conceitos importantes vão ser trabalhados aqui, Senhor, e esses conceitos foram 100% extraídos da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é revelação viva, Senhor. É fonte de águas vivas para a nossa vida, Pai. Nós te entregamos o dia de hoje, Senhor. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, Pai. Prepara o nosso coração para que nós possamos receber uma porção redobrada do Teu amor, Senhor, e da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, mais uma vez por estar junto aqui com os Teus filhos, Senhor, estudando um pouco mais da tua palavra, entendendo um pouco mais da tua palavra e me relacionando contigo e com o Espírito Santo. Nós te agradecemos essa oportunidade e em nome de Jesus fica conosco. Amém. Amém. Então vamos iniciar agora o nosso processo com a leitura, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, com a leitura do Salmo 63, dos versículos de 1 ao 8, dos versos 1 ao 8, Salmo 63, onde a gente vai ter o texto base, a leitura base desse processo de estudo que nós vamos conduzir hoje aqui sobre avivamento na vida pessoal. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água, para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas minhas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então a sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Veja que belíssimo salmo nós temos aqui de Davi, onde ele fala diversos conceitos estão dentro desse salmo, né, diversas oportunidades de identificar o relacionamento de Davi com o Senhor, o homem segundo o coração de Deus, né, como nós já ouvimos em outras lições. Nós temos aqui a oportunidade de aprender um pouquinho com esse salmo de Davi sobre vários pontos importantes aqui. Desde de que forma buscar, né, como buscar o Senhor, né, como em momentos de aflição nós devemos buscar a presença do Senhor, para que ela ali nos proteja, nos guarde, que nós verdadeiramente possamos habitar embaixo das asas do Senhor, sobre a proteção do Senhor em todo o tempo. E o que é que nós vamos ver mais nessa visão, nessa aula de hoje? Nós vamos entender juntos que o verdadeiro avivamento ele começa nas pessoas.
Né? Não existe uma igreja avivada com membros que não estão avivados, membros que não estão se relacionando com o Senhor, membros que não estão verdadeiramente seguindo os elementos do avivamento, que são lá a conversão real, o arrependimento dos pecados, a busca constante pela face do Senhor e a conversão de vida, né? Virar a vida ali e fazer com que a nossa vida tenha um pouco mais de integridade, integridade na palavra do Senhor, integridade na constância e na busca por relacionamento. A viver com o Senhor é ter uma vida de relacionamento. Relacionamento com a palavra de Deus, é orar de maneira constante, é ter o Senhor um alicerce para que nós possamos construir a nossa história baseada nos planos do Senhor, buscar sempre alinhar a nossa vida, né, com a vontade de Deus, com os planos de Deus, para que tudo corra bem. E a palavra do Senhor, ela nos alimenta e ela nos fortalece para que nós possamos enfrentar os desafios do dia a dia com uma certeza, a certeza de que aquele que nos guarda não dorme. E o Senhor, ele nos protege a todo momento, que mesmo que a aflição surgir, o Senhor vai lhe dar tranquilidade, o Senhor vai lhe dar a sustentação. Então é isso que nós buscamos. Né? Então, dentro dessa maneira, nós não buscamos um relacionamento sazonal com o Senhor. Nós não buscamos com o Senhor relacionamentos quebrados em etapas. Ah, se está tudo ruim, eu vou buscar a palavra de Deus. Se está tudo bom, eu me afasto. Né? Se está tudo correndo ali, se existe uma aflição, se existe algo que está mexendo com o meu sono, mexendo com a minha alimentação, mexendo com o meu dia a dia, porque o nosso corpo sente os impactos, né, dos desafios diários, aí eu me apego ao Senhor e digo, Senhor, corre aqui. Mas quando está tudo bem, está tudo estável, né, quando eu tenho alguns amigos que diziam muito, né, quando está tudo em céu de brigadeiro, não existe turbulência, né, tá aquele voo tranquilo, tá tudo encaixando, as contas estão fechando, o trabalho vem sendo executado com sucesso, né? Nós não temos nenhum problema com colega de trabalho, com fornecedor, com chefe, né? Nós não temos nenhum problema no nosso casamento, com a nossa esposa, ou algo que aflige a nossa família junto aos nossos filhos. Às vezes uma doença que pode surgir no meio do processo é comum que aconteça. Mas quando nada disso está acontecendo, quando está tudo perfeito, a tendência é que nós não tenhamos atenção e nos afastemos do Senhor. Muitas vezes, quando a prosperidade vem, a primeira coisa que você faz é se afastar do hábito que você tinha antes de obter a prosperidade vinda do Senhor. Por exemplo, você está ali trabalhando, as suas contas ali estão encaixadas, não sobra nem falta, e aí você está ali na igreja, constante, buscando a palavra do Senhor, pedindo que o Senhor lhe abençoe, pedindo que o Senhor direcione os seus planos, e aí você começa a prosperar, e a primeira coisa que você faz é comprar uma casa na praia, comprar uma casa no campo, amplificar os momentos de lazer, e em normalmente prioridade ao momento que você deveria estar buscando a palavra de Deus. Você deveria estar buscando a casa do Senhor. Isso é algo muito comum e que nós vemos repetidas vezes o mesmo erro. E que a palavra do Senhor ela nos atenta para que nós não tenhamos um relacionamento sazonal, né? Para que nós sejamos constantes na busca da palavra do Senhor e do relacionamento com o Senhor. Nós precisamos estar constantemente pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor esteja presente, pedindo que o Senhor nos oriente, né? Aumentando a profundidade do relacionamento, buscando a palavra do Senhor e dizendo, Senhor, se eu estou prosperando, obrigado, porque não é pela força do meu braço, é pela certeza que a tua palavra nos dá, Senhor, de que tudo vai bem, do que teus planos são maiores do que os meus planos. É saber que tudo que é feito vem do Senhor e é feito para o Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, nós damos o nosso melhor e não apenas um pedaço do que poderia ser. Nós damos o todo. Né? Então, quando a gente dá o todo, quando a gente busca o Senhor, naturalmente as coisas vão acontecer e você vai prosperar. E prosperando, não se esqueça do Senhor. Não se afaste do Senhor. Tá? Porque a soberba, ela precede a ruína. Já nos adverte lá em Provérbios. A soberba precede a ruína. Então, normalmente, quando você começa a ganhar mais, quando você começa a prosperar, você começa a se envaidecer, você estufa o peito e a soberba ela toma conta
daquilo e você se afasta dos caminhos do Senhor, e naturalmente o que vai acontecer na sequência é a queda. E após a queda, a busca de volta ao Senhor, de volta à casa do Pai. É como o filho pródigo, né? Volta à casa do Senhor e o Senhor se alegra em te receber. Mas o Senhor quer que você tenha sabedoria, que você desenvolva um relacionamento e desenvolva sabedoria, aprendendo e consumindo da palavra de Deus, para que você não precise tropeçar para voltar para casa. Para que você não se afaste de casa, para que você não se afaste da sua origem, daquilo que verdadeiramente preenche essa angústia, esse vazio que nós temos quando estamos afastados do Senhor. É uma angústia, é um vazio, por mais que você esteja rodeado de pessoas, sempre falta alguma coisa, porque você está distante do Senhor. Então, nós, quando aprendemos sobre avivamento na vida pessoal, nós vamos olhar para todos esses contextos. Né? E nessa introdução, nós vamos passar por todas essas etapas. Então, a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, na vida de Davi. A gente vai voltar lá para o Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 8. A gente vai conscientizar juntos aqui sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais. Então, é importante se ter a certeza das disciplinas espirituais, de tudo que o Senhor vem fazendo na nossa vida, de tudo aquilo que o Senhor vem ministrando em nossa vida, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. E a gente vai entender que a vida cristã avivada, ela é repleta de frutos. Frutos esses desenvolvidos pelo Senhor na nossa vida, né? Então, tendo um relacionamento com o Senhor, nós vamos ter a oportunidade de manifestar frutos do Espírito Santo na nossa vida e assim conduzir a nossa essência em consonância com a palavra de Deus. Então, entrando já nessa motivação para poder desenvolver esse estudo, tem algumas perguntas que elas foram surgindo no estudo e na lição 10 ela deixa muito clara para a gente que ela diz assim: por que se contentar com experiências espirituais gloriosas que não foram suas experiências? Quantas vezes nós escutamos pessoas falarem, darem testemunho de tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela, de todas as bênçãos que elas alcançaram no Senhor, do nível de intimidade, de relacionamento que ela tem com o Senhor, e nós nos perguntamos: mas eu não tenho essa intimidade, mas eu não tive essa experiência, mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor, mas eu não consigo me relacionar com o Senhor com tamanha intensidade. E nós nos perguntamos por quê. E muitas vezes, respondendo essa pergunta, já surge uma outra pergunta na essência que ela diz assim: será que muitas das respostas que nós procuramos não estão ocultas dos momentos de oração, leitura e prática da Bíblia que nós negligenciamos? Que é o quanto você verdadeiramente dá prioridade a estar aos pés do Senhor. Quantas vezes durante o dia você ora? Será que você ora ao acordar? Será que você ora quando você está no caminho do seu trabalho? Será que antes de entrar no seu trabalho você não entrega aquele dia ao Senhor, não entrega aquele momento ao Senhor? Será que você está orando quando você deixa o seu filho ou sua filha na escola? Será que antes de entrar na reunião você entrega aquele momento ao Senhor e diz: Senhor, que não seja eu aqui representado nessa reunião, mas que verdadeiramente seja o Senhor? Que as palavras ditas na minha boca aqui sejam palavras do Senhor para esse momento. Para que esse momento de muitas vezes de planejamento, de reflexão, de tomada de decisão, ele não seja conduzido pela minha sabedoria ou pela minha inteligência, mas pela palavra do Senhor. Será que você entrega esses momentos a Deus? Né? E por muitas vezes nós queremos ver experiências magníficas, queremos ver toda uma revolução, mas nós negligenciamos o básico, que é buscar se relacionar com o Senhor de maneira constante e perene. Em algum momento na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que gostava de esportes, né? Eu gostava de jogar bola, eu lutei judô por muito tempo na minha infância, na minha adolescência, até o comecinho da juventude. E agora, já mais adulto, eu comecei a gostar de corrida de rua e por muitas vezes eu participei de diversas provas de corrida de rua em todas as distâncias. E uma coisa a corrida me ensinou, que é, por mais que eu corra há muitos anos, já tem praticamente 10 anos que eu participo de corridas de rua,
se eu não estiver treinando para uma prova específica, o meu desempenho não vai ser legal. Por exemplo, eu corri 10 anos da minha vida, parei de correr, meu filho Miguel nasceu recentemente e não estou treinando, não estou encaixando o tempo correto para fazer os meus exercícios para treinar. Se eu sair agora para correr, eu não vou ter o desempenho que eu tinha há 3 meses atrás, por exemplo. Eu não vou ter o desempenho que eu tinha há 6 meses atrás, porque eu fui naturalmente me descondicionando, né? Eu fui perdendo o condicionamento físico, eu fui perdendo, dentro desse processo, a gente vai perdendo musculatura, resistência, capacidade cardiorrespiratória para responder àquele estímulo, àquele exercício. Isso é algo natural. Também acontece assim quando eu não dedico tempo à palavra do Senhor. Quando eu me afasto da palavra do Senhor, outras coisas ocupam a minha agenda. Outras coisas ocupam lugar de primazia no meu coração. Outras coisas vão ocupar pensamentos importantes. Eu não vou estar mais meditando na palavra, eu não vou estar mais vivendo a palavra, eu vou estar, por exemplo, abstraindo e dizendo, deixa que o momento de culto só aconteça de maneira online, aí o culto está passando ali na televisão e eu estou com o meu telefone celular aqui, olhando Instagram, olhando Twitter, consumindo conteúdo de rede social, onde eu poderia estar me conectando com o Espírito Santo. Eu deixo de dar prioridade a ir para a igreja, fisicamente congregar com meus irmãos, viver momentos importantes, né? Ouvir sobre bênçãos na vida deles, entregar palavras de bênção na minha vida. Para o quê? Para viver uma vida desconecta, sozinha, afastada do Senhor. Mas isso acontece quando eu não determino horários e situações para conviver com a palavra do Senhor, para me encher da presença do Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender aqui é que, para viver as consequências de uma intimidade, de um relacionamento com o Senhor, nós precisamos tomar verdadeiramente a decisão de se relacionar com Ele, trazendo isso como prioridade na nossa agenda, fazendo isso como compromissos que não podem ser perdidos, hábitos que mudam todo dia, que mudam toda uma perspectiva, que mudam toda uma situação. Então você precisa introjetar o conviver com a palavra do Senhor, o consumir a palavra do Senhor, o conversar de maneira constante com o Senhor, como algo contínuo na sua vida. Eu gosto muito da frase que o nosso pastor Cleston fala no final do culto, que ele diz assim, o culto jamais se encerra. Se o culto jamais se encerra, eu preciso estar constantemente entregando o meu melhor ao Senhor, com louvores, com palavras, com leitura, com devoção, com tratamento, tratar a minha esposa de maneira digna, de maneira honesta, tratar os meus filhos com sabedoria, com amor, com carinho, mas falando da palavra do Senhor para eles também, em todo momento, para que eles possam entender que a primazia da nossa vida está dedicada ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que nós precisamos aprender um pouco mais nos dias de hoje. Mas já entrando aqui no primeiro tópico da lição, que é o avivamento na vida do salmista, o que é que nós vemos lá no texto do Salmo 63, dos versículos de 1 a 8? Eu vou ler novamente aqui, para a gente se reconectar com o texto e voltar para os pontos que nós vamos dar ênfase nessa aula. E o texto diz assim, de novo, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então você vê que o salmista está num contexto aqui de dificuldade, de sequidão, né? Mas a carne dele, ela deseja quem? Ela deseja a presença do Senhor. Ele deseja se encher do Senhor. E muitas vezes nós temos uma rotina muito atribulada, como o salmista ele posta aqui, como Davi posta aqui, mas ele diz o quê? De madrugada te buscarei. Então você encontra a oportunidade. De madrugada é mais especial? Não. Todo momento é um momento importante para estar na presença do Senhor. O Senhor não vai fazer distinção de se você está procurando Ele de 8 da manhã, 10 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Tá? Isso não existe. O que existe é você precisa buscar tempo com o Senhor e por mais que a sua vida possa estar atribulada, você possa estar com a agenda repleta, nem que seja pela madrugada. Saber que se nutrir do Senhor é poder enfrentar o dia, enfrentar a batalha do dia com a espada da fé. É entender que você vai adiante sabendo que o Senhor dos Exércitos está junto com você, lhe dando sabedoria, proteção, discernimento, integridade, fazendo com que você tenha
atitudes corretas, palavras corretas, posicionamentos corretos, dignos e constantemente conectados com a palavra do Senhor. E a gente tem aqui no versículo 2: para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Então, para que nós possamos ver a força e a glória do Senhor, nós precisamos do quê? Nos conectar com Deus e buscar Ele de maneira sedenta, constante. Já no versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Então, dispensar louvores para o Senhor. Dispensar louvores em todo o tempo, porque nós temos absoluta certeza que por tudo que nós vamos passar e por tudo que nós passamos, o Senhor é glorioso, o Senhor é forte, o Senhor é suficiente para acalmar a tempestade e nós precisamos ter Ele no nosso barco, no barco da nossa vida. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Então eu vou exortar, vou levantar as mãos, vou me conectar com o Senhor. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Então eu não preciso estar triste, eu não preciso estar contrito perante as pessoas. Por mais desafios que eu possa passar, eu tenho uma certeza, eu conheço o final da história. Eu conheço o final da história. O final da história diz que o Senhor vive e reina, que Ele é suficiente, que Ele vai fazer, que no momento certo Ele vai abrir o mar. Então por que eu vou estar abatido? Por que eu vou estar triste? Por que eu vou deixar que as circunstâncias da vida me conduzam por sentimentos que o Senhor não quer que eu tenha? O Senhor quer que eu tenha sentimentos de confiança na palavra dEle, de certeza na palavra do Senhor, de alicerce na fé. Então, os desafios eles vão se apresentar e eu vou dizer: Senhor, está difícil, está doendo, estou cansado, estou exausto, mas eu descanso no Senhor. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e entrego todos os meus problemas, porque tu sabes, Senhor, de cada coisa. Se eu errei, Pai, me corrige. Se eu errei, vem ter um relacionamento comigo, muda a minha história, Senhor. Me dá discernimento, sabedoria, Senhor. Me conduz pela tua palavra para que o Senhor fale ao meu coração, para que eu possa verdadeiramente escutar a tua palavra. Então é nesses momentos que nós nos conectamos, nos enchemos do Senhor, Ele muda todo o contexto, Ele muda a nossa história. E Ele diz aqui, ó: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. Então, eu vou ter certeza de que eu posso descansar na sombra das asas do Senhor Altíssimo, daquele que me guarda, daquele que me sustenta, daquele que me orienta, daquele que vá adiante de mim em todas as batalhas, daquele que quando eu saio de casa preocupado, digo: Senhor, será que vai acontecer? Será que aquele projeto ele vai ser entregue? Será que eu vou conseguir alcançar aquela meta que foi traçada, que eu me comprometi? E o Senhor diz: filho, fica tranquilo, eu vou contigo, eu te oriento, eu vou fazer com que aconteça a minha vontade para a tua vida. E aí nós vamos ter a certeza de que ao deitar na cama, nós vamos dizer: Senhor, obrigado, que tu estás comigo, as tuas asas me protegem e me sustentam. E ele diz aqui no finalzinho: a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. A minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Será que nós podemos dizer isso na nossa vida hoje? Será que nós podemos dizer isso em todo momento da nossa última semana, avaliando o que você fez na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Quando você sentou para almoçar com os colegas de trabalho, será que você pode dizer: a destra do Senhor tem sustentado, tem sendo companheira fiel no meu dia a dia? O Senhor tem me sustentado naqueles momentos? Ou simplesmente esqueço do Senhor e me envaideço e digo: ah, não, fui eu que fiz aquele projeto, fui eu que entreguei aquele resultado. Foi na minha inteligência, na minha artimanha, no meu processo criativo que eu entreguei valor. Não foi. Será que nós podemos dizer isso? Será que verdadeiramente você, quando tem uma pausa ali, seja para uma refeição, seja para um descanso, ou no deslocamento de um local e outro do trabalho, será que você diz: Senhor, obrigado por aquela bênção ali no começo da manhã. Obrigado por ter te percebido no bom dia dos meus colegas de trabalho, dos meus colaboradores. Senhor, obrigado pelo relacionamento que eu tenho com tais fornecedores que vão me ajudar nesse processo, porque o Senhor vai fazer com que tudo ocorra de uma maneira que culmine no meu bem, que culmine nas bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Será que nós paramos para fazer isso?
por muitas vezes nós esquecemos, por muitas vezes nós tropeçamos. E é constante isso. E nós podemos o quê? Buscar o Senhor, pedir perdão e dizer, Senhor, vem aqui. Que eu possa bem dizer ao Senhor, que eu possa contemplar as bênçãos do Senhor nas pequenas coisas. No respirar, no ato involuntário de respirar, quando você acorda. Se você tentar agora travar a sua respiração, você, se muita força de vontade tiver, você vai travar até ficar inconsciente, mas de maneira inconsciente, na sua inconsciência, seu corpo vai respirar. Que é aquela ordenança do Senhor para a tua vida. O Senhor, ele dá a sustentação. Mas quando o Senhor tira a sustentação, não tem o que fazer. A medicina não vai operar. As coisas não vão acontecer, porque o Senhor tirou a presença dele e diz, é na força do teu braço, pois vai sozinho. E aí você tropeça, e aí você quebra a cara, e aí que você chega e volta ao Senhor e diz, Senhor, perdão, perdão, porque isso está acontecendo comigo, porque o Senhor deixou que eu tropeçasse, porque o Senhor deixou que eu caísse, e o Senhor ali simplesmente ele está te disciplinando, ele está te trazendo para perto, para te dar o fim que você deseja, para que você possa entrar na casa do Pai no momento certo, no momento que o Senhor separou para cada um de nós, e escutar o seguinte, escutar, vem filho amado, que eu me comprazo, entra no gozo do teu Pai. É isso que nós queremos escutar. E para isso, vários tropeços podem acontecer para que o Senhor possa nos orientar, para que o Senhor possa se conectar conosco, para que nós possamos verdadeiramente habitar nas asas do Senhor. Então, lendo o texto ali do Salmo 63, nós podemos ver diversos momentos, diversos pontos ali que nos advertem. A vida está atribulada, está tudo corrido. Busca o Senhor na madrugada, busca se fortalecer com o Senhor, se nutre, né? Como ele falou do tutano e da gordura, se nutre da palavra de Deus, porque uma vez nutrido com o Senhor, você vai ser capaz de enfrentar batalhas, você vai ser capaz de ver os inimigos se desfazerem na tua frente, eles fugirem da tua presença, porque não é por você, mas por aquele que lhe guarda, aquele que lhe orienta, aquele que lhe abençoa, é o Senhor dos Exércitos que vai adiante. E nós precisamos buscar de maneira sincera a presença de Deus para possibilitar um avivamento na nossa vida, assim como é na vida do salmista, né? Então você precisa o quê? Aplicando agora já o segundo momento, que é avivamento espiritual na vida do crente, na vida da pessoa. O que é que você precisa? Você precisa reservar ali na sua agenda momentos para ter na presença do Senhor. Você precisa praticar a oração. Você precisa ter uma leitura devocional. Você precisa se relacionar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela está ali à sua disposição. Hoje você tem múltiplos recursos para acessar a palavra de Deus. Mas eu não quero andar com uma Bíblia de papel em mais de 2.000 páginas embaixo do braço o tempo todo. Você tem a Bíblia no seu telefone celular. Mas eu não tenho ali acesso, no meu trabalho eu não posso acessar o meu telefone celular, mas eu tenho um computador à minha disposição e você pode entrar no site lá, bibliaonline.com.br e consumir a palavra do Senhor. Você pode memorizar e trazer a palavra do Senhor contigo em todo o tempo. Você pode pela manhã buscar um versículo, buscar uma palavra do Senhor, memorizar aquele versículo e passar o resto do dia meditando na palavra do Senhor, porque o Senhor vai falar contigo através daquele versículo. Nós vemos a prática da oração na Bíblia em 3 personagens que é muito interessante. Personagens são esses: o salmista que nós falamos, na vida de Davi, e Davi lá no Salmo 155, no versículo 17, ele diz que o salmista ele orava pelo menos 3 vezes durante o dia. Nós também vemos Daniel, que orava 3 vezes durante o dia, né? Daniel que pagou um preço por não se curvar perante o rei, por manter a sua prática de oração. E nós vimos Jesus meditando o tempo inteiro, orando o tempo inteiro, falando com o Pai, numa conexão perfeita com o Senhor, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sempre juntos, sempre conectados, sempre buscando ampliar o relacionamento, sempre buscando apresentar o Jesus enquanto o homem, apresentando as demandas do dia a dia, e o Senhor trabalhando aquelas demandas no coração de Jesus. Então nós temos ali 3 modelos sobre a oração, sobre buscar a presença do Senhor que nós devemos seguir. Por quê? Porque o Senhor ele permite que nós meditemos na sua palavra. O Senhor previne o nosso coração de pecar quando nós relacionamos com a sua palavra. O Senhor nos consola dos baques e das intempéries que acontecem
O Senhor tem palavra de consolo e restauração para nossas vidas, quando nós verdadeiramente buscamos a sua palavra e o Senhor ordena a nossa vida pessoal. O Senhor nos orienta de como nos relacionar com colegas de trabalho, com fornecedores, com chefes. O Senhor nos orienta como relacionar com a nossa esposa, né? Das esposas se relacionarem com seus maridos. O Senhor nos orienta como criar e orientar os nossos filhos. A palavra do Senhor no relacionamento do Senhor, sendo sacerdote do seu lar, sabendo que o Senhor ele lhe orienta para que você seja um sacerdote dentro da sua casa, para que a mulher seja uma coluna de sustentação de fé perante a vida dos filhos, porque a educação religiosa se aprende em casa. A igreja ela traz sustentação, a igreja traz embasamento, a igreja traz comunidade e relacionamento, mas nós desenvolvemos a nossa fé em casa, aos pés do Senhor, liderando pelo exemplo. O exemplo de meus filhos me veem ler a palavra de Deus, meus filhos me veem orar em todo momento. Meus filhos, quando me veem angustiado, sabem que eu vou buscar a palavra do Senhor e que aquilo ali vai me trazer alívio, né? Que eu posso clamar com a certeza de que eu tenho um Deus que me escuta, que cuida de mim, que conduz a minha vida e que meus filhos possam ver isso como exemplo. Então você tem diversas oportunidades de demonstrar e de ser a Bíblia que muitos não leram. Quantas pessoas no seu trabalho não creem no Evangelho, não teve a oportunidade ali de ter uma família que lhe orientasse na palavra do Senhor, ou às vezes teve uma família que falava de Deus, mas praticava outras coisas, fazia outras coisas, não dava a devida primazia ao Senhor. E ali a sua vida, o seu testemunho, os seus posicionamentos, o que sai da tua boca, né, vai ser a Bíblia que muitos vão ler. É que você possa ter essa convicção, ter esse nível de relacionamento com o Senhor. É isso que eu quero para a minha vida também, porque o Senhor ele quer conduzir a nossa estrutura pessoal em três pilares, né? Integridade. Então, integridade é a pessoa professa e executa aquilo que professa. Tá? Ele vive pela fé. A pessoa consegue observar ali a consonância entre a palavra dita e as atitudes tomadas. Então, é prudência no falar e no agir. É cuidado com a sua saúde física, com a sua saúde emocional. As pessoas ele vem firme, ele vem forte, ele vem seguro, porque o Senhor traz a segurança. Né? Nós vemos hoje uma crise mundial que é a ansiedade, né? A ansiedade, pela definição da palavra, é excesso de futuro. Você se projeta ou projeta o caos no seu futuro. Mas aquele que conhece o final da história, aquele que conhece a palavra do Senhor, não tem motivos para ser ansioso, porque ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe que se uma batalha se apresentar, será só mais um capítulo emocionante, em que no final dela o Senhor irá reinar e o Senhor irá vencer. Ter essa certeza, conseguir a estabilidade emocional pela certeza de que o Senhor luta as nossas batalhas, que o Senhor nos defende, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos exorta, que o Senhor faz com que a vitória seja certa na sua palavra. Então isso afasta a ansiedade. É deitar na cabeça e dizer, Senhor, está difícil, não tenho condição de pagar aquela conta, fui irresponsável, imprudente, porque fiz uma conta e não consegui pagar, ou alguém me deixou na mão, tinha um recebimento para ter e aquele recebimento não aconteceu. Eu fui confiando numa situação que não aconteceu, mas mais do que aquela confiança na situação, eu confio no Deus que muda as situações, no Deus que faz com que tudo ocorra para o meu bem. Então, confiando no Senhor, eu vou deitar e dormir tranquilamente, sabendo que o Senhor vai operar. E o Senhor vai me dar a vitória. Então, afasta de mim a ansiedade, traz para a minha vida a integridade de ser disciplinado em te buscar em todo momento, o Senhor, em agir, em a minha palavra ser sim, sim, não, não. Assim como diz lá em Mateus 5,37, que a tua palavra, que o vosso falar seja sim, sim, não, não, porque tudo que passa disso é de procedência maligna. Né? Nós não precisamos estar o tempo todo nos justificando, o Senhor nos justifica. Né? E que Ele traga a integridade dentro desse processo. Lá em Provérbios 25:11 ele diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. A palavra dita no seu tempo é poderosa. Agir e falar com consciência, com direcionamento, tendo o Senhor na nossa vida, orientando cada etapa. Tá? E buscar também a saúde física e emocional, porque muitas vezes o que afeta a nossa saúde emocional
é a nossa saúde física. Não estou dormindo bem, não estou me alimentando bem, não estou praticando nenhuma atividade física, não estou estimulando e mexendo o meu corpo. Nós não fomos feitos para ficar parados, para ficar estagnados. Eu sei que hoje a tecnologia, tudo culmina para que você fique cada vez mais sentado, cada vez mais parado, que você se comunique com as pessoas como nós estamos fazendo aqui, né, por uma videoconferência, por um vídeo online. Então, tudo culmina para que você se movimente menos. Mas se movimentar mais é ter mais saúde, é exercitar ali todos os hormônios, toda a cadeia dos vasos, a dinâmica do sangue no seu corpo, né? Ela é exercitada quando você se movimenta e aquilo ali lhe traz saúde, e saúde que influencia nos nossos neurotransmissores que vão afetar diretamente as nossas emoções e o nosso humor. Mas com uma certeza, aquele que orquestra tudo isso é o Senhor dos Exércitos. Aquele que faz com que tudo funcione com perfeição é o Senhor dos Exércitos. É Ele que garante que na multiplicação celular, que no crescimento do teu corpo, tudo vai correr bem. Porque o Senhor está no barco, o Senhor está contigo, o Senhor está te orientando nesse processo. Como viver um relacionamento com a nossa esposa ou a esposa com o seu marido de maneira correta, de maneira assertiva, de maneira íntegra. É buscar trazer a palavra do Senhor para esse relacionamento. É o se submeter o marido à mulher, a mulher ao marido, por uma escolha pessoal de honra. Eu quero honrar aquela pessoa. Eu me submeto a ela, eu executo tarefas em prol para que ela descanse, para que ela tenha um benefício. Por quê? Eu me submeto porque eu quero honrar a vida daquela pessoa. Eu quero tratar aquela pessoa assim como Cristo me trata. Então, são nesses momentos, nessas conexões, que você se relaciona com integridade, com sabedoria, com a sua esposa, a esposa com o seu marido, e que aquele casamento vai ser abençoado. Porque é um casamento que tem 3 pontos importantes. Tem a esposa, o marido, mas primordialmente tem a presença do Senhor, que faz com que aquilo ali funcione, que faz com que verdadeiramente você não ache um fardo ajudar a sua esposa nas tarefas de casa, que a esposa não ache um fardo por algum motivo ter que ajudar o marido nas finanças da casa, ajudar o marido na tomada de decisão do investimento, muitas vezes sacrificar um momento de férias para que vocês possam planejar o futuro, um futuro de paz, de estabilidade, de tranquilidade, né? Porque os dois estão tomando decisões em conjunto com o Senhor, submetendo as suas atitudes e o seu relacionamento ao Senhor, trazendo o Senhor para a tomada de decisão para dentro do processo, né? O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa servindo ao marido como ela serviria ao Senhor. Então, quando nós temos a verdadeira conexão com esses polos lá, como nós somos exortados em Efésios 5 e 6, nós temos a certeza de um relacionamento duradouro, perene, saudável, emocionalmente estável, né? Pautado nas premissas da palavra do Senhor. Não tem por que você viver crise no seu relacionamento se você busca o Senhor a todo momento. Se você influencia a sua esposa para que ela também busque o Senhor, para que ela se reconheça nesse processo de relacionamento com o Senhor, para que vocês possam construir uma casa e que a sua casa sirva ao Senhor como eu busco que a minha casa sirva ao Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que na felicidade, que na alegria e na prosperidade nós possamos dizer, isso tudo vem do Senhor, mas que em momentos de dificuldade que se apresentam no cotidiano, como por exemplo numa doença de um filho, muitas vezes na perca de um trabalho, de uma situação financeira diversa, nós sabemos que o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos dar direcionamento, o Senhor vai nos dar sabedoria, como ele deu lá a José, quando ele disse lá a José naquela profecia que juntasse, guardasse, porque tempos de seca iriam se apresentar. Mas que o Senhor exortou, José obedeceu e diligentemente fez todo um processo de administração de recursos para que ele pudesse ter um momento de dificuldade com a certeza da sustentação que vem do Senhor. Então é isso que nós devemos procurar para nossas casas, para nossas famílias, para o nosso relacionamento entre marido e mulher e também no relacionamento com os filhos, né? Saber que você precisa disciplinar os seus filhos, mas que você precisa conectar os seus filhos com a palavra do Senhor, né? Orar com os seus filhos ao dormir, acordar os seus filhos de manhã
e buscar a oração antes que ele se levante da cama e comece a fazer todas aquelas atividades. A gente sabe que a criança é um furacão, né? Ela se levanta, ela escova os dentes, ela toma banho, ela quer ligar o desenho ao mesmo tempo e ela quer tomar café e você diz, ei, calma, já orou? Você já orou? Não? Então papai vai orar com você. Mamãe agora vai orar com você. Fecha os olhinhos, entra na presença do Senhor e entrega ali. E ali naquele momento de oração, muitas vezes você presta atenção e o que é que você vai ver? Você vai ver aquilo que está escondidinho no coração do teu filho, que você ainda não tratou, que você nem sabia. Que é um amiguinho que machucou ele, ele apresenta aquele amiguinho ao Senhor. Que é uma situação que muitas vezes constrangeu ele, que ele não se sentiu confortável, ele não sabia como agir, ele entrega ao Senhor. É quando muitas vezes minha filha vai orar, ela diz assim, Senhor, tira os pesadelos da minha mente, Senhor. Manda eles para Marte. Né? Minha filha tem 5, vai fazer 6 anos. Ela diz, Senhor, manda os pesadelos para Marte. E às vezes eu quero rir e digo, filha, fica tranquila, o Senhor ele vai tratar dos teus pesadelos. Ele vai fazer com que você tenha um sono abençoado. Né? Então é você ter essa conexão. É você trazer o Senhor para esse relacionamento. Porque quando você traz o Senhor para esse relacionamento, ele introjeta na vida daquela criança a presença e a sabedoria, e as pessoas não vão desviar ela do caminho. Ela não vai se deixar desviar porque ela tem verdadeiramente uma segurança nos seus pais, uma segurança no Senhor e na palavra de Deus. Porque se a algum momento eu faltar, eu não estiver ali, eu sei que o Senhor vai estar, que o Senhor vai sustentar e que o Senhor vai fazer, tendo a certeza que Ele pode e é suficiente. Eu só sou um meio para que ela chegue até Ele muitas vezes, nesse momento em que ela ainda não sabe ler, que ela ainda não tem condição de sozinha buscar a palavra de Deus. Então é você sendo uma ponte entre o filho e o pai, é levando os seus filhos à presença do nosso pai, né? Tendo responsabilidade, sabedoria e discernimento e sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não precisamos estar cabisbaixo, abatido. Nós temos que ter alegria. Alegria para dizer assim, ei, eu sou filho do Deus vivo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para o meu bem. E se eu não estou enxergando aquilo ali como meu bem, é porque eu estou errado na forma que eu estou enxergando, porque eu tenho absoluta certeza que, por mais que aquele projeto não tenha dado certo, aquilo ali está em consonância com a vontade do Senhor. E o Senhor está fazendo com que aquele, entre aspas, fracasso temporário culmine para um processo maior de vitória, de prosperidade dada no meu relacionamento com o Senhor. E não tem nada a ver com uma visão materialista da prosperidade. Né? Ah, o Senhor precisa me abençoar com um carrão, com uma casa gigante, com vários patrimônios. Não. O Senhor ele precisa me dar o pão de cada dia e para que eu possa lhe honrar com as minhas premissas, com a minha fé, com o meu tempo, com a minha família, para que eu possa devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele me dá em abundância o tempo todo. Né? Para que nós possamos não ter um relacionamento mesquinho, materialista com o Senhor. É ter um relacionamento de que o Senhor ele está nos orientando e nos guiando para que nós consigamos alcançar o alvo. E o nosso alvo é Cristo. É ser um cristão verdadeiro, é viver com o caráter de Cristo introjetado na nossa vida. E é chegar no dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor e ouvir do Senhor, vem meu filho amado. Vem para esse abraço aqui que vai durar uma eternidade de alegria. Nós estamos vivendo uma fase, um momento, isso tudo é passageiro. E ter essa certeza é algo que nos enche de alegria, porque nós sabemos que o Senhor é a nossa força e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que nós conhecemos o final da história, que é um Cristo vivo, reinando, é um Cristo que vai adiante, é um Cristo que não nos deixa abater dentro do processo. É aquele que dissipa os nossos inimigos, é aquele que dizima as situações ruins da nossa vida e é aquele que nos orienta e que nos concede discernimento e sabedoria. Então nós vamos chegando no final desse estudo com uma certeza, a certeza de que o Senhor é suficiente, de que o Senhor pode nos conduzir. Para nós termos uma vida verdadeiramente e pessoalmente avivada, nós precisamos buscar constantemente a presença do Senhor. É se encher do Espírito, como Paulo já disse lá na palavra. É buscar se encher do Espírito o tempo todo,
o tempo todo, o tempo todo. Como você respira o tempo todo. E você busca a palavra do Senhor o tempo todo. Por quê? Ah, Juarez, mas isso é muito radical. Radical é morrer numa cruz para salvar um pecador como eu. Alguém que não merece, né? Alguém que não merece, que se você der uma oportunidade, vai errar, vai falhar, vai te decepcionar, certo? Se você der uma oportunidade, ele vai tropeçar. Então, radical é morrer na cruz para me salvar. E se o Senhor foi radical, que eu possa buscar a presença dele de maneira radical, o tempo todo, batendo o tempo todo de buscar a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu não estou satisfeito, Senhor. Vem me dar um pouco mais, enche um pouco mais o meu espírito, Senhor. Faz com que eu me relacione com o Senhor um pouco mais. É um pouco mais, é 5 minutos a mais esse dia, é uma página a mais da tua palavra, é um versículo a mais que eu vou estar conduzindo ali entre uma passagem e uma ida de uma reunião para outra. É ao entrar nas salas de reunião para tomar decisões, para fazer direcionamento, onde você muitas vezes vai mexer com a vida de milhares de pessoas no seu trabalho. Às vezes você toma uma decisão, você trabalha num posto de saúde, você vai mexer com uma legião de pacientes que estão ali desesperados por tratamentos, por cura, por remédios, por oportunidades para sarar feridas, né? Ou quando você está num banco e você vai liberar uma linha de crédito que vai impactar uma série de empresas que, de maneira muito pujante, vai impactar colaboradores, vidas, fornecedores. Tudo vai ser impactado muitas vezes por uma decisão e você entra naquela decisão sem colocar o Senhor à frente. Você entra naquele momento sem dizer, Senhor, que não seja eu que tome essa decisão, mas que seja o Senhor. Porque se o Senhor tomar essa decisão aqui, eu tenho absoluta certeza de que vai prosperar, vai seguir, vai ser abençoada e ela vai alcançar todos os objetivos que nós queremos, que é o bem, que é fazer com que as pessoas vivam de maneira alegre, pujante, potente, que elas possam entender que elas são filhas do Deus Altíssimo, que elas possam verdadeiramente habitar na sombra do Onipotente, que elas possam entender que no mais profundo vale, ou no pico mais alto do nosso planeta, o Senhor nos encontra, o Senhor nos exorta e o Senhor diz assim: Ei, eu estou contigo, eu vou te levantar, eu vou fazer você prosperar, eu vou te sustentar, porque eu sou o Senhor, eu sou aquele que do começo fez o mundo numa palavra, que soprou vida e vida foi feita, né? Aquele que arquitetou e que planejou tudo, tudo. Então, tudo aquilo vai cooperar para que você seja feliz, para que você tenha uma vida no Senhor e com o Senhor o tempo todo, tá? Então, seja radical em buscar a presença de Deus. Seja radical em consumir a palavra do Senhor. Seja radical em declarar o seu amor para o Senhor o tempo todo. O tempo todo. E vamos encerrar aqui. Esse momento é muito especial. E nós vamos encerrar agora com a oração, tendo a certeza de que logo mais nós vamos ter a oportunidade de cultuar o Senhor e de consumir mais da Sua palavra. Então é mais um momento de relacionamento com o Senhor. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar sobre o avivamento na vida, na minha vida pessoal e na vida dos meus irmãos, Senhor. Sabendo que a tua palavra deixa passo a passo o que nós precisamos fazer, Senhor. Para que olhar para a vida do Senhor, olhar para a vida de Jesus, o Cristo, Senhor, nós conseguimos aprender muito sobre humildade, sobre sabedoria, sobre conexão com o Pai, sobre tomada de decisão. Nós temos ali todo o conhecimento disponível, Senhor. Disponível para nós introjetarmos na nossa vida a tua palavra e vivermos uma vida de abundância, descansando na sombra do Deus Altíssimo. E embaixo de tuas asas, Senhor, onde nós queremos habitar, Pai. Para que nós possamos evoluir com segurança, Senhor. Para que cada passo seja dado de maneira íntegra, Senhor. Seja dado de maneira honesta, Senhor. Que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com os nossos cônjuges, Senhor. Um relacionamento de respeito, Pai. Um relacionamento pautado na tua palavra e tendo o Senhor como orientador daquele casal, Senhor. Que nós possamos ter sabedoria a orientar, a disciplinar e ensinar os nossos filhos, Senhor. Para que eles enxerguem o Senhor nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso modo de falar, no nosso modo de administrar as finanças, no nosso modo de ter disposição para sair para trabalhar, que o Senhor, que os nossos filhos possam enxergar o Senhor em cada característica que forma
a nossa vida, Senhor, que forma a nossa estrutura, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente sermos cristãos, estarmos conectados com Cristo, Senhor, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória, de que o Senhor nos deu o final da história, que é uma vida em glória e eternidade, com o Senhor te louvando o tempo todo, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo seu tempo e vamos juntos aí, logo mais, consumir mais uma porção da palavra do Senhor no nosso culto. Um domingo abençoado. Tchau, tchau.